Boa tarde, amigos e amigas. Então, vamos para o nosso quarto vídeo hoje. Para falar um pouco hoje sobre educação e paradigma. E, bom, começar essa questão paradigma, né? O que é o paradigma? O paradigma é aquilo que a gente crê, acredita, né? Estamos convencidos que aquilo é uma verdade até que aconteça alguma coisa que nos convença que aquilo não é bem assim. Vamos pegar alguns exemplos de paradigma, né? Longos anos se achando que comer ovo fazia mal, né? Dava colesterol. Hoje o ovo virou remédio. Banha de porco também fazia mal. Hoje a banha, você está recomendando que é muito melhor que o óleo de soja ou qualquer tipo de azeite, né? De gordura vegetal. E também lembro uma situação assim que eu, com paradigma, uma educação, um exemplo animal assim, né? Às vezes, né, a gente vê que antigamente se passava esses circos, né? E tinha vários animais no circo, né? Uma situação até bem salubre o bichinho, né? Mas tinha os elefantes, né? E tinha os elefantes, aqueles animais enormes, né? E amarrado com uma corrente fininha. A gente ficava assim, mas por que não esse elefante não foge, né? Os tigres, onças, coisas eram na jaula, mas o elefante era umas correntes finas. E aí tem uma explicação para isso, né? É que o elefante tem uma memória muito boa, né? Então o elefante, ele foi pego pequenininho, né? E amarrado com aquela correntinha, ele tentou e fugir e não conseguiu. Então ele desistiu, ele cresceu e nunca mais tentou fugir daquela corrente ali, né? A não ser que aconteça alguma coisa, um incêndio, um grande susto que ele dê, um solavanco naquela corrente, arrebenta, que ele vai perceber, ele vai romper com esse paradigma da corrente que fina, fraca para ele, para o tamanho dele, que ele possa romper e possa retomar a liberdade, né? A educação também é um pouco nesse sentido, assim, né? A educação, ela é uma questão bem complexa, assim, e muito ampla, né? A gente começa tendo educação em casa, né? Os pais são os nossos primeiros educadores, né? Depois a gente vai ampliando para os parentes, para os amigos, para a família, para a comunidade como um todo, né? Mas ela não deixa de também ter seus paradigmas e ter sua complexidade, né? Então a gente cria muito hábito, muita cultura, né? Que a gente vai integrando com a gente, né? Na nossa vida, e a gente não se dá conta de algumas coisas, né? A educação, ela é uma faca de dois gumes, né? Ela pode ser libertadora e pode ser uma prisão, como a corrente, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com a educação, né? Tamanho poder que a educação tem, né? Então a gente tem que, não é só na escola que se aprende, não é só no mundo, né? Então tem a escola da vida, tem tudo, uma novela, um filme de televisão, um bom livro, todos tais elementos, né, que nos ajudam na educação. E um filósofo grego, né, Platão, diz assim que o aprendizado, a educação está ligada à emoção, né? A gente só aprende aquilo que nos emociona, aquilo que toca o nosso coração, né? Então, em função disso, muitos nos exploram a questão da emoção para nos plantar coisa na nossa cabeça, na nossa forma de ver a vida, ver o mundo, né? Então isso é muito complexo e a gente tem que ter cuidado nessas questões, né? Então a gente pode aprender a ver as coisas de forma diferente, né, na educação, né? E nesse sentido tem um capítulo muito especial na minha vida, que quando fui tirar o curso técnico, né, na escola rural em Osório, né, o curso técnico tinha em regime de internato, né? Porque é muito mais que isso, né? Numa educação convencional, que a gente vai ter um turno, assim, a gente vai e a gente se prepara para ficar, né? A gente se comporta, né? A gente se comporta para aquele período de aula, né? A gente toma aquela personalidade, né? Põe aquela máscara para se comportar, para respeitar o professor, para aprender a lição e tal. Numa escola interna é diferente, né? A gente tem isso também, mas tem a convivência com os colegas, né? Tem hábitos diferentes, cultura diferente, né? A gente acaba formando quase que uma família ali, né? Então a gente é exposto a sentimentos ali, a discussões, maneiras de ver um mundo diferente, né? A hábitos diferentes.
e a gente acaba se criando um vínculo com essas pessoas, com esses colegas, e acaba sendo um aprendizado para a vida, né? Nessa distância da família a gente aprende a valorizar o pai e a mãe, né, das coisas que fizeram pela gente. Então é muito além do que uma educação formal, né, do que uma mera teoria, né? Então essa questão da teoria também é muito complexo, né? Porque a teoria ela pode ser passageira se a gente não colocar na prática o que a gente aprendeu teoria. Ela é uma coisa meio assim, sem sentido às vezes, né? Porque se teoria fosse resolver o problema do mundo, uma biblioteca ou o Google hoje resolvia todos os problemas do mundo, né? Então a teoria, se não for aliada à prática, ela não tem quase serventia. Então numa escola técnica, num regime de internato, né, é muito ampla essa questão da educação. Então por isso assim, eu tenho um carinho todo especial aos meus colegas, que até hoje, né, a gente não perdeu esse vínculo, e eu me sinto muito contente em ter esse contato com eles até hoje, né, e me sinto muito gratificado, né, e recorro a eles quando preciso, né, nos nossos debates, nas nossas conversas, no carinho que a gente tem um para o outro, saber o interesse verdadeiro para saber como como cada um de nós está num grupo, né? Então isso é muito interessante, né? Então essa questão da educação vai desdobrar também no que a gente vai nas nossas escolhas da vida, né? Na nossa posição na nossa comunidade, né? E isso faz toda a diferença, né? Não adianta ter uma educação também, se a gente aprender, ter sabedoria, ter conhecimento, se não for usar para alguma coisa, né? A gente ter guardado em casa não adianta nada, né? Então, por isso a importância da educação e o cuidado que a gente deve ter com ela também, né? Porque senão ela pode ser uma prisão também. A gente pode ficar preso ao paradigma como uma historinha do elefante ali e não romper algumas coisas, né? Então tudo nos educa, né? Então a gente tem que questionar as coisas, né? Um dos segredos de ter uma boa educação, uma boa visão do todo, é questionar. Mas por que é assim, né? Então os filósofos já diziam isso, né? Tanto é nessa questão assim, educação, o método de educação que é usado, que a gente às vezes, né, é bombardeado na televisão, no livro, no argumento, né? E me recordo agora, um dos métodos de educação muito interessante foi que era para os soldados e para os cachorros na Primeira Guerra Mundial. Era o mesmo método de educação, né? O padre Antônio Vieira tinha uma frase assim, né? A força do filósofo é o argumento do soldado é a força, né? Então ver duas pessoas, né, um soldado e um padre, a forma como vê as coisas, né? Então cada coisa que a gente faz, que a gente aprende, a nossa profissão também a gente acaba pegando esses hábitos e a forma de ver o mundo e a vida, né? Então por isso a necessidade, né, de diversificar a nossa visão de mundo, né, se colocar no lugar do outro, conhecer outras profissões, saber fazer algumas coisas, né? Por isso que a agricultura é uma questão que dialoga muito com isso, né? O autor não tem as coisas prontas, ele tem que submeter às relações da natureza, do clima, da adubação, do cuidado, né? Isso o próprio Gandhi falava, né? Que tem mais acesso, né, à informação, ao conhecimento e à sensibilidade de quem lida com a agricultura, né? Quem cuida de planta, cuida de animais. Tá bem, pessoal? Grande abraço.